E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcos Otoshi e hoje nós vamos trabalhar filosofia. Na aula de hoje o tema será mitos. Você sabe o que é um mito? A grande pergunta, que vai nortear a aula de hoje é justamente essa. O que danado é um mito? As pessoas tendem a confundir muito mito, lendas, né? E aí é importante que a gente saiba diferenciar para não achar que tudo é a mesma coisa, tá? Mito, minha gente, é uma narrativa, é uma história fantasiosa, tá certo? Criada para explicar o surgimento do universo, o surgimento do homem, o surgimento da natureza, o surgimento de tudo, tá certo? Todas as civilizações, todos os povos elaboraram mitos ao longo da história. Porque tenta entender o seguinte: imagina que a gente está lá vivendo no mundo antigo, né? E nós nos deparamos com o Sol. Hoje, você sabe me dizer o que é o Sol? O que é o Sol? Não é verdade? Vocês sabem me explicar isso. Mas nos tempos antigos as pessoas não sabiam o que era aquilo. Então, as pessoas criavam, por exemplo, histórias para explicar a origem do Sol. As pessoas tentavam explicar a origem dos seres humanos. Como é que a gente surgiu? Então, cada sociedade, cada civilização foi criando mitos. Tu surgiu de tal e tal forma. Como é que o universo foi criado? Como é que o mundo surgiu? Como é que a natureza foi criada? Então, os mitos, eles são muito antigos, tá certo? E aí, logicamente, que a gente tem aquelas histórias, aqueles mitos mais famosos, que são, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia nórdica, a egípcia, tá? Mas lembra desse detalhe: mitos são histórias criadas, tá? Para explicar o surgimento de tudo, do universo, do homem, da natureza. Tá bom? Agora, minha segunda pergunta, meu segundo questionamento para vocês. O mito é uma verdade ou uma mentira? A resposta é a seguinte: o mito é uma verdade para quem acredita. O mito é uma mentira para quem não acredita. Exemplo, mitologia grega. No mundo antigo, os gregos acreditavam em Zeus, em Atena, em Afrodite, em Poseidon. Aí você me pergunta: Otoshi, você acredita na existência de Zeus? Não. Então entenda, o mito é uma verdade para quem acredita, eles acreditavam nisso, mas é uma mentira para mim, que não acredito. Tranquilo, pessoal? Quais são as funções de um mito? É importante que você anote isso. As funções do mito são, primeiro, situar o homem no mundo, O homem perceber por que eu estou aqui. Como é que eu vim parar aqui? Quem me criou? Então, situar o homem nesse mundo em que a gente vive. O mito vai explicar, por meio dessa história fantasiosa, como eu vim parar aqui, como eu surgi. Além disso, o mito tem uma segunda função, que é afugentar o medo. Afugentar o medo e a insegurança. Gente, existem crenças, existem histórias que de certa forma trazem uma certa segurança, uma paz, uma calma, para nós, seres humanos. Sobretudo quando a gente acredita, por exemplo, na existência de divindades. Não é verdade? De certa forma traz uma segurança acreditar que existe alguém lá em cima que nos protege, que nos cuida, não é verdade? Que às vezes a gente conversa para agradecer, para pedir, não é verdade? Isso, de certa forma, crer nisso, crer num ser superior, te traz uma certa segurança. Ele vai afugentar esse medo, vai afugentar essa insegurança toda. A terceira função do mito é compreender o passado e a origem de tudo. Não esquece desse detalhe, tá bom? Vamos embora, gente. Quais são as características do mito, Otoshi? Gente, primeiro que o mito não pode ser experimentado. Essas histórias fantasiosas que servem para explicar a origem de tudo, do homem e da natureza, do universo, não pode ser experimentado. Nenhum mito pode ser comprovado cientificamente.
Primeira coisa. Segunda coisa, todo mito, segunda característica, né, do mito, todo mito ele é dogmático. O que é isso? Ele se apresenta como uma verdade absoluta. Terceira característica dos mitos, não obedecem a uma lógica. Então quer dizer que essas histórias que são criadas ou que foram criadas ao longo dos tempos por diversas civilizações, por diversos povos, não podem ser comprovadas cientificamente, se apresentam como uma verdade absoluta e não obedecem a uma lógica. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar a própria filosofia. A filosofia não, a mitologia grega. A gente pode comprovar, por exemplo, a existência dos Zeus, das divindades do Olimpo? Não. Mas se apresenta como algo verdadeiro para aquela época, na Grécia Antiga, sim. Se apresentava como verdade absoluta. Obedece a uma lógica? É possível, por meio da lógica, explicar a existência de deuses? Não. Entende? Se liga. Vamos embora. Crianças, vimos aí o que é um mito. Vimos as características do mito, né? E vamos ver agora quais são os tipos de mitos. Tá? Temos os chamados mitos cosmogônicos. Esses são os mitos que falam sobre a origem de tudo. Mitos cosmogônicos. Como é que surgiu tudo? Pronto, isso é um mito cosmogônico. Existem os chamados mitos escatológicos, que são aqueles que explicam o final de tudo, como tudo terminou. Mitos teogônicos são aqueles que explicam o surgimento dos teus ou dos deuses, a origem das divindades. Como é que surgiu Zeus? Como é que surgiu? Pronto, tem um mito que explica o surgimento. Isso é um mito teogônico, tá certo? Gonia, né? Surgimento, teo, Deus, surgimento dos deuses, das divindades. E tem aqueles mitos que são épicos, né? São aqueles mitos que narram aventuras de heróis e tal, e por aí vai, tá certo? Esses são os tipos de mitos. Agora, o que é que você, fera, que vai fazer o Enem, que vai fazer outros vestibulares aí no Brasil, você precisa saber? Existem os chamados mitos antigos, que são esses que eu acabei de falar para vocês. Qual o papel do mito antigo? Explicar a origem de tudo. E tem os chamados mitos contemporâneos. Você sabia disso? Otócio, que danado é um mito contemporâneo? O mito contemporâneo é o Michael Jackson. O mito contemporâneo é o Neymar. É o Luan Santana. É mesmo? É. A minha pergunta é a seguinte: o mito contemporâneo, o Neymar, por exemplo, tem como objetivo explicar a origem de tudo? Não. Isso é um mito antigo. O mito contemporâneo, minha gente, são artistas, jogadores, atores, cantores. São aquelas pessoas que inflamam paixões, né? São aquelas pessoas que vão servir de modelo para outras. Quando eu falo isso, muita gente não entende. Como assim servir de modelos? Gente, vê só. Quando a gente pega um Neymar da vida, né? Neymar hoje é um jogador reconhecido internacionalmente, é um cara rico, é um cara bem sucedido, tal. Será que Neymar, ele inspira crianças pelo mundo, não só aqui do Brasil, mas pelo mundo? Será que não tem crianças que olham assim para o Neymar e dizem: poxa, eu queria ser igual ao Neymar, eu quero jogar bola igual ao Neymar, eu quero ser rico igual ao Neymar, né? Eu quero namorar mulheres bonitas como o Neymar, tal. Será que o Neymar inflama paixões? Eu acredito que sim. Será que, por exemplo, não tem jovens que olham assim e dizem: poxa, eu queria ser igual ao Michael Jackson, o rei do pop, o cara que canta, o cara que dança, o cara que é isso, o cara que é aquilo, não é verdade? Todo mundo aqui, todos nós, eu, você que está aí do outro lado da tela, né, tem alguém que te inspira, né? Algum ator, alguma atriz, algum jogador, enfim, alguém que você diz: poxa, eu quero ser igual, não é verdade? Então, esses são os chamados mitos contemporâneos, né? São esses artistas que se destacam e tal, e que, de certa forma, nos inspiram. E, logicamente, que a forma que a gente vê esses artistas são como se eles fossem algo fora do normal, né? Na realidade, são igual a mim, igual a você, carne e osso, tem os mesmos defeitos, qualidades e tal, tem falhas e pá. Mas a gente, quando vê o artista, a gente não vê isso. A gente, quando vê o jogador, a gente não quer ver isso. A gente quer ver só o lado positivo
daquela pessoa, não é verdade? E aí eu trouxe uma definição, então, que eu vou ler aqui para vocês, sobre o que são mitos contemporâneos. Vê que legal. Mitos contemporâneos são representados por fenômenos e pessoas que conseguem chamar a atenção do público e, de certa forma, gerar alegria e comoção. Ao contrário do mito tradicional, o mito contemporâneo é visto pelas pessoas e propagado pelos meios de comunicação, internet, revistas e por aí vai. Sacou? Quer ver um outro exemplo de mitos contemporâneos? Os heróis. Qual herói você gostaria de ser? Ou de ter sido? Né? Que você olha assim, poxa, eu queria tal. Pronto, eu na minha infância, eu queria ser o Homem-Aranha, eu queria ser o Power Ranger vermelho, olha que massa, eu queria ser o Batman. Vê que legal a questão do Batman, né? É um cara rico, né, bem-sucedido, herdeiro de uma fortuna bilionária, né? À noite não tem o que fazer, aí ele vai lá, coloca uma roupa de morcego e vai salvar as pessoas pelas ruas de Gotham, né? Ó, já parou para pensar nisso? Caramba, eu queria ser um bilionário e tal, não sei o que. Pá. Qual é o seu mito contemporâneo? Então, para a gente fechar nossa aula, minha gente, é importante que você saiba diferenciar os mitos antigos dos mitos modernos, tá certo? Para que você, na hora da prova, arrase, tire sua onda e não confunda, tá bom? Beijo para as meninas, abraço para os rapazes, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.